Deus é um Deus bom. Gente, que alegria estar aqui. Eu lembro, da primeira vez que eu fui convidada para ministrar aqui, foi em 2021. Naquela manhã estava prevista uma nevasca, E eu ainda não conhecia os pastores, a gente não tinha esse nível de amizade. E eu assim, meu Deus, um pastor está, abrindo uma igreja, Deus está plantando um ministério. E aí eu vendo a temperatura, eu, meu Deus, como eu falo com o pastor que não vou, que vou. Então, de manhã, eu acho até bem cedinho, a gente conversou, eu falei, pastor, olha só, se precisar eu vou. Eu nem lembro o que eu falei, mas eu acho que vocês vão ter que ficar comigo por aí, se a neve cair mesmo. Mas, enfim, debaixo da orientação divina e com responsabilidade, ele achou melhor postpone, colocar para a próxima semana, adiar, e assim eu pude estar com vocês nesse primeiro ano. Eu quero dizer que eu admiro demais vocês. Eu estou aqui já, vai fazer 38 anos quase, São 38 anos, e assim, a gente vê a jornada e o começo de muita gente. E existem jornadas inspiradoras, existem outras que não são tão inspiradoras, mas assim, tanto o começo de vocês, como o meio, e eu sei que o fim, porque aquilo que o homem planta, ele colhe de Deus, ninguém zomba, e aquilo que vocês têm plantado, Deus vai trazer essa semente na hora certa e já tem trago. É lindo, gente, 4 aninhos de igreja, é literalmente ainda um baby, na comunidade, a ousadia deles de dizer o sim para Deus e começar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Mas eu queria dar parabéns a vocês, a essa igreja, a vocês pastores, a sua família, inspirador chegar em um país novo, com adolescentes. Eu lembro quando eu cheguei aqui, 13 aninhos para 14, os desafios que vêm no nosso coração e vocês, debaixo da graça e misericórdia de Deus, ter mantido esses meninos, o casamento assim estável e ainda mais ser usados para trazer a graça, o favor, a estabilidade de Deus sobre as famílias que precisam. Que Deus retribua vocês, todo bem plantado nessa terra, que a sua geração colha toda a bondade plantada na vida de tanta gente que chega aqui e está buscando um caminho. Amém? É uma alegria estar com vocês, eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Para quem não me conhece, meu nome é Micheline, eu sou casada há 32 anos, vai fazer agora com o pastor Hildo. Ali servimos na Home Church por 28 anos. Nos últimos 18 temos trabalhado no Ministério de Casais. E nesse ministério Deus também nos fez prosperar. O ano passado, quando fizemos 30 anos de casado, ano retrasado já, em 2023, nós lançamos o livro Minha Casa, Meu Jardim, onde existe cuidado, existe crescimento. Nós não viemos aqui lançar ainda, foi por um erro meu, teve uma confusão de agenda, a pastora me convidou e aí eu fiz uma confusão lá e não pôde vir para Casais, mas eu creio que Deus vai nos proporcionar esse tempo de estar aqui ministrando, mas o livro extrair para você que interessa. Aqui eu falo, e o pastor Hildo diz, onde existe cuidado, existe crescimento. Então nós falamos sobre as ervas daninhas que nós temos percebido que tem roubado a alegria do jardim que Deus te deu. Família é um jardim. Mas tá assim, continua sendo um jardim. Mas os filhos estão assim, continua sendo um jardim. Tudo que Deus dá é bom. Família é bênção de Deus. Aleluia. Filhos são heranças de Deus. Algumas vezes pode parecer que não no meio da crise, mas não é porque deixaram de ser bênção, herança e a sua casa deixou de ser um jardim. É porque existem ervas daninhas que são plantas indesejadas, que nascem sem a gente nada fazer. Então nós temos que estar dispostos como pai, esposo, mãe, esposa, arregaçar mangas como filhos e arrancar as ervas daninhas que ficam roubando a beleza do nosso jardim. Amém? Mas o livro está aí, esse assunto fica para outra hora quando ministrarmos de casar. Hoje eu quero falar com você, diga assim, conselhos para uma jornada de conquista. Nós precisamos entender que Deus tem para cada um de nós uma jornada, uma estrada. Achei lindo essa introdução, essa palavra rema que o pastor Marcos deu hoje dessas tábuas. Eu nunca tinha escutado isso de qualquer jeito, então agora eu vou ministrar também muito sobre isso, vou falar que é meu, tá? Que eu não ouvi aqui, mas brincadeira. Mas assim, uau, que revelação, que rema, que palavra, né? Saber que nós somos hoje
esses seres humanos comuns, tão ordinários, mas que o dedo dele foi colocado em nossas vidas e isso nos faz diferente, amém? Ele tocou em nossas vidas, ele escreveu aqui a nossa história antes de nós nascermos, mas hoje nós decidimos permitir que ele escreva essa jornada. Eu queria que você abrisse comigo em 2 Timóteo 4:7. Os meninos colocaram aí, deixa eu ver aqui. Aqui. 2 Timóteo 4:7 diz assim, essa palavra tão conhecida: combati o bom combate, né? Acabei a carreira, a minha NVI, né? Diz, terminei a corrida e guardei a fé. Agora, me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Hoje nós estamos falando de uma jornada, de começar, de tomar a ousadia de dar o primeiro passo. Como é fácil, pessoal, começar as coisas, muito mais do que continuá-las. A gente vê a facilidade que nós temos de começar tantas coisas. A gente começa uma dieta, mas o problema é continuar nela. A gente começa a fazer exercício. Nossa, quando eu começo a caminhar é uma bênção. Eu posto todo dia lá no Instagram, mas quando você vê que não tá lá é porque eu já parei 3 dias depois, 5 dias depois. Eu falo, não pensa, cansou de postar, não. É porque já parei. A gente começa escola, mas não termina. A gente começa casamento, mas muitos não terminam. Alguns sonham em construir uma família, mas muitos não terminam. Por isso Eclesiastes diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque melhor é um coração, né, longânimo, paciente, do que o espírito altivo. Porque na hora que a gente começa, a gente está cheia de ousadia, cheia de confiança, cheia de atitude, mas nós precisamos receber de Deus conselhos para uma jornada de conquistas, uma jornada que persevera. Não é só começar. Você começou aqui nesse país de forma tão cheia de alegria, de uma boa atitude. Você orou para Deus abrir a porta. Deus te trouxe até aqui. Você chegou aqui cheio de ânimo. E o que passou? O que mudou? Porque hoje você já está levando as coisas, deixando a vida levar, deixando as coisas acontecer. Você começou sua jornada de fé de uma forma tão especial. Eu lembro o dia que eu aceitei Jesus, cheio de garra, de sonhos, que Ele iria restaurar, que Ele ia fazer o melhor. Mas por quê? Alguns de nós, no meio desse caminho, desistimos, paramos, não continuamos ou simplesmente estacionamos e deixamos o vento, as ondas nos levarem. Começar não é o mais difícil, mas permanecer sim. E aqui Paulo, conversando com Timóteo, nessas cartas, nesses versículos, ele sabendo que a jornada dele estaria chegando ao fim, Paulo então começa a dar conselhos para Timóteo, conselhos para uma jornada de conquista. Eu acho lindo, sabe, o cuidado de Paulo de preparar Timóteo para aquilo que estava por vir. Sabe, a pessoa como ele ali, passando as suas próprias guerras, seus próprios desafios, parando tudo para ensinar aquele menino que estaria fazendo coisas quando ele nem aqui estaria, mas tendo paciência de chamar a atenção dele para aquilo que interessava, de ensinar ele o caminho que deve andar, assim como eu acho lindo o trabalho de uma igreja local. Sabe, de Deus levantar um líder, um pastor, uma pessoa que para a vida dele com os seus problemas, com as suas questões, com as suas famílias, poderiam estar ganhando a vida, enfim, conquistando coisas, mas dizem sim a essa escrita de Deus no coração e para tudo, para ensinar um povo a jornada que deve seguir. E louvado seja Deus por nós termos essas pessoas nessa vida. Eu lembro quando eu cheguei nesse país, eu entrei numa igreja assim mesmo, desse tamanho. A igreja tinha acho que eles tinham na época uns 8 anos de vida. E ali eu cheguei, uma igreja totalmente portuguesa. E ali 1, 2, 3 brasileiros chegando assim, mas eles eram todos portugueses, o pastor português.
E ali, naquele ensino da palavra de Deus, de amor pelas coisas de Deus, um adolescente chega, entra, é abraçada e é ensinada por aquele português que um dia parou a vida dele para poder cuidar de pessoas como eu, como meu irmão, pastor Marcelo, que chegamos ali sem um pai, tínhamos perdido o nosso pai recentemente para o álcool, né? Já há uns 4 anos, num país diferente. E assim, um local onde um homem de Deus para tudo e quer nos ensinar, quer nos direcionar, guiado pela palavra de Deus. Feliz daqueles que têm pessoas assim ao seu lado. Feliz você, jovem, que tem um pai, uma mãe que está aí ao teu lado, que mesmo que tudo que eles falam sempre não casa com a realidade do século que você está vivendo, com as questões que hoje a sua geração vive, porque nós viemos de outra geração, mas ainda assim são pessoas que já passaram, já trilharam o caminho e eles podem te ensinar. Feliz de você que chega nessa terra e tem alguém que está aqui há um tempo mais e diz, rapaz, vai devagar, cuidado, não é hora desse carro, você não precisa morar numa casa dessa ainda. E feliz de você que tem um coração humilde e entende isso é um conselho e não alguém querendo colocar eu para baixo e achando que eu não posso ter o que ele tem, querendo me humilhar e essas coisas de coração altivo. Feliz somos nós, como temos amigos, líderes, pais, pessoas que caminham ao nosso lado e nos dão palavra de direção, palavra de conforto, palavra que livra a nossa vida do mal. E feliz daqueles que têm o coração quebrantado e recebe essa palavra para que a jornada seja mais leve. Ah, se não fosse Paulo na vida de Timóteo, talvez ele não tinha conquistado, conseguido continuar a jornada. E domingo após domingo, célula após célula, conversa após conversa que você tem com uma pessoa madura em Deus, com uma pessoa mais velha que você, com uma pessoa mais experiente que você, Deus vai te revelando a vontade dele e te preparando para aquilo que estava por vir. E Paulo faz isso com muita graça na vida de Timóteo. Coisa boa é aprender de quem sabe. Não despreze ensinamentos de quem já passou. Gente, nós vivemos em tempo hoje que o povo engravida e ele já monta a mentoria de como criar filho. Aí você fica assim, mas peraí, gente, tadinho, sabe de nada, inocente. Na verdade, eu tenho uma criança de 1 ano e está ensinando. A pessoa nunca foi ovelha, não tem uma história. E abre um podcast e quer ensinar você como viver uma vida espiritual de êxito. Gente, vamos acordar para a vida. Um like no Instagram é bom. Quem é bom ganha muito like. Mas depende de bom no quê? Se a pessoa é uma pessoa carismática, que sabe falar, que sabe comunicar, ele consegue realmente entrar nos corações. Porque até o dom de falar, de comunicar, como é um dom de cantar, como é um dom de fazer outras coisas que faz de forma diferenciada, é um dom que vem de Deus. O que você faz com aquilo, você vai um dia dar conta para Deus. Quando a gente vê um cantor, não formado da Disney, né, aquele negócio ali programadinho, tratado, mas que ele abre a boca dele e sai aquela voz, gente, aquilo ali é talento, aquilo é dom, aquilo ali não é criado por uma empresa, aquilo ali é um dom e talento de Deus. Cada um vai ter que um dia dar conta do que fez com aquele dom e com aquele talento. Assim como uma pessoa é boa para falar, mas nós precisamos olhar quem fala com a gente, quem é o nosso guia, quem é que nos aconselha. Às vezes a gente empolga com gente que fala bonito demais, mas não tem uma jornada e uma vida to back up, para respaldar aquilo que eles estão falando. E eu não estou criticando, o ensinamento é ótimo no que dá, mas ele não tem uma vida para respaldar aquilo. E bendito, abençoados são aqueles que têm a graça de envolver amizade, discipulados, conselheiros, ter um relacionamento bom com os pais. Ainda, mas eu não conheço meus pais. Ixi, minha mãe, meu pai. Sim, mesmo no meio das dores, muitas vezes até da ignorância, muitas vezes até da falta de sabedoria, você sempre pode levar um aprendizado. Amém. Não é verdade? Então, diga assim, eu irei abrir o meu coração
Para crescer. E isso fala sobre aniversário, são 4 aninhos. Nós precisamos crescer, né? Estamos caminhando, estamos avançando, mas como igreja precisamos crescer. Então, o primeiro conselho de Paulo para Timóteo é: não despreze os pequenos começos. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo 4. Deixa eu só abrir essa aguinha aqui. Peraí. Então, 1 Timóteo, vamos ler aí, já está aí na tela, 4:12, né? 1 Timóteo 4:12. Tá aí. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem, porque você é novo em algo. Seja exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Olha que coisa linda, né? O menosprezo, esse sentimento de inferioridade, não tem muito a ver com o nosso status, tem mais a ver com a nossa conduta. Quando você consolidar uma conduta de vida, você vai saber que no seu tempo, na sua oportunidade, naquilo que Deus te ofereceu, você está fazendo o seu melhor. Então nós não podemos deixar que os pequenos começos sejam desprezados. Ele era novo, Timóteo era novo de idade. Timóteo era um menino que ali teria que enfrentar situações com pessoas mais velhas, não daquele grupo que eu falei que ensinam, mas daquele grupo arrogante que despreza todo mundo que está começando. Porque uma das grandes sabedorias de uma pessoa mais madura, mais velha, mais experiente, mais sábia, é entender que ela carrega um legado dado por Deus e que ela não pode sair dessa terra sem derramá-la para a próxima geração. Então, quando a nossa idade, as nossas credenciais, aquilo que isso serve para a sua empresa, isso serve para a nossa paternidade, maternidade, discipulado, para o seu dom de cantar. No momento que você acha que aquilo que te faz tão diferenciado te afasta e menospreza quem está começando, é exatamente o sinal da altivez e da imaturidade. Porque quando carregamos um legado que Deus entrega, você tem que começar a perguntar: Senhor, o que vai ser disso? E se eu partisse hoje, essa empresa acabaria? Deus te deu um talento, Deus te deu um dom. Se você morresse hoje, é isso, vão pegar lá a sua vida, suas coisas, sua empresa, sua caixa, acabou. Acabou todo o talento. Ninguém seria abençoado por aquilo que você começou. Como seria hoje se eu partisse dessa terra? Que legado! Eu não tenho os meus dias contados. Quem tem é Deus. Então, fosse há 20 anos atrás, quando as minhas crianças, né? Um estava com 8, outro estava com 5, né? E 20 anos atrás um estava com 1 aninho. Se Deus me levasse ali, qual o legado que eu teria deixado? O que as pessoas que continuassem na vida desses meninos, o pai, falaria acerca de como eu fui até aquela idade? Se eu partir hoje, qual o legado que eu estou deixando? Então nós não podemos, como pessoas mais maduras, pais, mães, mais antigas, conhecedores, é tão triste quando uma pessoa com mais tempo de crente, eu não vou falar maduro em fé, porque isso é outra coisa, mas uma pessoa tempo mais crente, senta seja numa célula, senta numa reunião e ele faz comentários de que você percebe que ele quer mostrar que sabe mais que aquela criança, que aquele pirraca, que aquele jovem ou que aquele novo convertido. Que coisa triste! É uma pessoa que não entende o legado que carrega, porque coisa linda é você poder apoiar quem está vivendo os novos começos. E talvez hoje você está nesse novo começo. Não despreze o que Deus está fazendo em sua vida. Amém. Não despreze. E aquilo que nos leva a desprezar os pequenos começos são 2 coisas: a comparação. Não compare a sua vida com a vida de ninguém. E eu não estou falando nem do espírito de inveja. Talvez você fale, esse não é meu problema, porque eu não tenho inveja. Eu te entendo. Eu também não era uma das minhas fraquezas ter inveja. Mas um dia eu tive que entender que eu comparava no sentido assim, não, eu não vou mexer com isso não, porque eu não sei se Deus vai querer fazer isso na minha vida. E eu entendi, eu não vou me comparar. Deus tem a história da minha vida escrita pelas mãos dele. Você já entendeu? Gente, nós pegamos ali um oceano,
no Brasil, um oceano em Cancún, uma praia na Grécia, são todos diferentes. Você anda num parque, você olha para uma folha, um talo é grande, alto, outros talos baixinhos, redondinhos, tem flor amarela, tem flor roxa. Dá para você entender isso? Que a história que Deus escreveu para a sua vida é diferente da pessoa que está do teu lado. Aquilo que Deus tem para você é diferente, caminhos diferentes, mas se os seus olhos estiverem em Deus, tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não se compare. Outra coisa, não busque validação de homens. Quem te chamou foi Deus. Quem te trouxe foi Deus. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Deus fecha, nem a carisma, nem a manipulação vai abrir também. Então tem que haver aquele momento de dizer assim, eu sou uma pedrinha, mas uma pedrinha com as escritas de Deus em minha vida. Eu não tenho força, capacidade de ficar escrevendo com o meu dedo em pedra. Quem faz isso é Deus. Quem escreve a minha história é Deus. E eu vou descansar nos braços dele. Não despreze o seu pequeno começo. Sabe, talvez você está aqui hoje, está se comparando com quem está aqui há mais tempo, ou de repente o seu pequeno começo, você está até aqui mais tempo, mas outras pessoas foram além em algumas áreas. Ei, faça uma revisão daquilo que Deus quer fazer em sua vida. Talvez algumas coisas não foram conquistadas por erros, atitudes, comportamentos, que atrasou o caminho, mas Ele é um Deus que diz, eis que eu faço uma coisa nova. Eu tenho o poder de abrir rios no deserto. Então, faça uma análise da sua vida. Se você analisou e falou, bem, não é isso. Não foi. Eu lembro no ano de 2008, nós tínhamos, né, meu esposo tem uma empresa de pintura, né? E a gente foi comprando casa. Tínhamos 5 casas em 2008. E perdemos uma, e perdemos 2, e perdemos 3. Então tivemos que fazer uma análise. Sabe o que o nosso análise foi? Nunca nós deixamos de estar em igreja para construir nenhuma daquelas casas. Deus me trouxe essa memória. Eu e Rildo liderava, jovens da época, a gente comprou aquela casa, a gente ia lá, ele saía 5 horas, me encontrava lá na casa, eu levava a roupa dele, marmita dele, aí ele pintando, arrumando para poder alugar as casas, vestia a roupinha para ir para o culto, ia para o culto, quando saía do culto, 10 horas da noite, não ia sair para comer, voltava para casa, ficava lá batendo, pregando, fazendo o que tinha até meia-noite, ia para casa dormir. Eu fiz essa análise. Nossos dízimos e ofertas, nunca tivemos a mão retida para abençoar a nossa igreja. Gostei tanto do que o querido falou aqui hoje de oferta, e eu tenho ensinado para os meus filhos, falei, pelo amor de Deus, gente, vocês patrocinam Nike, vocês patrocinam iPhone, vocês patrocinam joguinhos, vocês patrocinam milhões de coisas que ninguém vai nem lembrar que vocês fizeram. Agora, quando você dá o seu dízimo e oferta, você patrocina o reino de Deus. O reino de Deus. Você não sabe, a oferta que mantém, né? Glória a Deus, como foi dito, as luzes, isso aqui não é anjo brilhando, é energia. Então, assim, o som, o microfone, tudo isso. E saber que, tipo assim, a consciência. Sem mim, a igreja segue caminhando. Então eu não tenho por que ser altiva. Mas, do outro lado é que bom saber que uma pessoa pode estar sentada ali na cadeira e tendo uma atitude totalmente diferente que vai gerar vida para a vida, família e descendência dele do que ele teria se ele não tivesse entrado nessas portas. E eu sou uma patrocinadora do reino de Deus. Amém? Que coisa linda, gente, sabe? É lindo! Gente, é lindo. Minha filha, a mais nova, pegou a gente de surpresa. Uma patricinha, criada na suíte dela a vida inteira. Chega, downtime, é 2 meninos e só ela. Então, sabe como é que é? High maintenance, eyelashes, unha, bolsa, cabelo, aqueles tênis que tem que estar sempre morena, né? Aí fica lá se bronzeando. Do nada, Deus estava trabalhando. Chega e fala que é IP Jocum. Eu falei, Jocum, beleza, vai aí, né? Até o que é IP Jocum, né? A base é lá. E os meninos tiveram esse mesmo sentimento. Eu falei, ok, mas deixa. Porque mesmo ela indo para Bahia ali, quem cresceu e teve o quartinho dela a vida inteira, vai passar por uma. Porque lá é 8 meninas dentro de um quarto. Chegou lá, tava de boa. Aí Deus pegou o coração. Sabe? Teve ali uma experiência com Deus. E na hora
E aí eu assim, Senhor, fala com ela ali, Senhor, que não seja oba-oba. E a gente é tão engraçado que aí quando Deus faz, a gente não quer, tá entendendo? Por que que a gente não quer? Porque na hora de votar lá, se ela queria ir, para que time você quer ir? Avivamento Juvenil, Europa, todos os países, Switzerland, e ela sempre falava que ia para Noruega. Itália, Switzerland, não sei o quê, Brasil, né, igual o time que foi para Curitiba, ou os povos menos alcançados da terra, Arábia Saudita, Papua Nova Guiné, não sei aonde, da onde, Cazaquistão, Cazaquistão, a toda questão no final lá, que deixa uma mãe tantando, né? E ela vai e me volta para isso, me chama e fala isso. E assim, se eu tivesse visto nela uma missionária desde pequenininha, sabe assim, querendo tudo do menos, sempre compartilhando tudo que tinha, sempre eu ia virar pro meu marido e falar, ela foi assim a vida toda. O que nós vamos fazer? Tava nela. Não vi isso não, gente. Ela era a única filha, ela achava que o universo, né, é em volta dela, porque a gente criou assim, a única moça de casa. Então tudo é dela, o quarto é dela, o banheiro é dela, as coisas é dela, o secador é dela, né? E tudo que é meu é dela também, né? Às vezes eu ganho bolsa de aniversário, quando eu vejo já tá usando. Falou, não usei ainda não. Ela, tem problema? Agora não tem, tá aqui na igreja, qual o problema, né? Agora já foi, né? A irmã que deu a bolsa tá vendo minha filha usando antes de eu usar, né? Tudo na bênção. Então, eu não esperava essa atitude dela. Eu falei, essa minha sogra que ela tá fazendo da vida, não. Aí eu falei, minha filha, você sabe o que é a Arábia Saudita? Ela não pode pregar o evangelho. E ela de boa, não, mas tem underground. E eu assim, meu pai, Jesus da glória. Mas na hora de escolher lá que eles colocam, ela foi para Papua Nova Guiné. Uma longa história curta. Ela pousou em Atlanta ontem, pela manhã em Seattle, e depois foi para Atlanta, porque não teve como voltar para o Havaí. Eu brinco que Deus tem um senso de humor. Eu falei para todo mundo que o meu aniversário esse ano ia ser lá no Havaí, 7 de março, porque era graduação, e todo mundo volta para o Havaí para se formar. Mas foi tanta gente para o Havaí que não cabe lá. Aí o trem terminou aqui em Atlanta, olha pra você ver. Tá entendendo? Então eu vou para Atlanta feliz da vida. A Deus aprove não me dar um aniversário no Havaí. Tava já contando uma desculpa para ir no Havaí, né? Mas enfim, ela voltou. E ontem o pessoal das outras nações rindo, porque foram mais de 2 meses sem banheiro, sem vaso, tá? Buraco. Sem chuveiro, é isso mesmo que eu tô falando. Ela tomava banho no rio ou quando elas trabalharam na praia, na costa. Então, assim, né, eu brinquei com meu marido e falei, meu Deus, deve chegar com piolho, com bicho de pé, vai ser um caso sério. Então, onde eu imaginava? Sabe, assim, estou falando isso por quê? Porque é lindo a gente tirar um dinheiro e mandar para missões. É lindo quando a gente fala de missões, mas foi uma igreja local que apresentou a alma da mãe dela, do pai dela, para que hoje ela pudesse estar lá. E a gente, quando trata de finanças e oferta, a gente é muito emotivo. Aí para a África tudo bem, mas eles estão recebendo lá hoje porque tem igrejas locais em países assim, onde, sabe, existe a bênção financeira e as pessoas podem sustentar esses meninos ali. Então nós somos todos juntos como um corpo, participando do começo um dos outros. E eu e você ser parte do começo de um ministério é uma coisa linda. Sabe, porque quando tudo está pronto e montado, todo mundo quer ser parte, é ou não é? É aquela questão da cenoura, lembra na época da cenoura, do Covid, que fizeram um meme da cenoura, que ela falava assim, mostrava em cima a foto da cenoura crua e depois embaixo um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. E o meme era, se você não me quis assim, não me queira assim hoje. Entende? Quem não gosta da cenoura não vem gostar de bolo de cenoura com chocolate. Então os pequenos começos, eles são lindos, da nossa família, da nossa história, da nossa empresa. Não despreze os pequenos começos. Aleluia. Hoje. Não se compare e não busque validação externa. Seja um testemunho, como diz a palavra. Seja uma luz, tenha uma boa conduta, mas a tua validação vem de Deus. A outra pessoa está conquistando, que bênção. A outra igreja está crescendo, aleluia. Mas ele escreveu os meus dias. E os meus dias eu vou viver com a boa conduta, com alegria, com satisfação. O crescimento e multiplicação, ele sabe o que eu posso handle, né? Segurar e quando. E, gente, é tão lindo ver isso, porque às vezes a gente vê pessoas plantando em pequenos começos muito tempo
e de repente, pá, acontece da noite pro dia. As pessoas falam de repente, mas não foi um de repente. Foi anos de um coração alegre, de plantar, de crer, de contribuir com os novos começos. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, não despreze os pequenos começos. Amém? Segundo conselho que Paulo deu para ele foi: alimente a sua fé, Timóteo. Alimente a sua fé. 2 Timóteo 1,7. Paulo ali dizia para ele, né? Alimente a sua fé. Sabe como que você mata os seus medos? Quando você alimenta a sua fé. Às vezes a gente fica brigando tanto com medo, mas alimentando a nossa fé, os nossos medos morrerão de fome. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim de poder, amor e autocontrole. Olha que coisa linda. Deus não nos deu espírito de medo, mas Ele nos deu o quê? Poder, amor e autocontrole. Em inglês fala sound mind. A minha mente funciona. Eu não estou desequilibrada. Nós vivemos dias onde o medo está desequilibrando as nossas atitudes, a nossa conduta, a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa família, as nossas finanças. Por medo, nós tomamos atitudes desequilibradas porque nós não entendemos o amor de Deus sobre as nossas vidas, como cantamos hoje. Se Ele nos ama, querido, se Deus nos ama e Ele nos ama, Ele te ama, a nossa vida está segura em suas mãos. Amém. O amor dele é imutável. Ele é um Deus imutável. E não nada pode te separar desse amor. Claro que a Bíblia diz que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas não é Deus que fica, pecou, deixa eu vir pra cá. Pecou pra deixa eu correr da Micheline daqui. Micheline, tô correndo dela. Deus não brinca de pique-esconde. Ele é imutável. Agora, os meus pecados me separam de Deus. Por quê? Porque ao pecar, ao invés de eu ir aos pés da cruz, arrepender, ouvir um conselho, numa pregação, em uma célula, em uma canção, em uma exortação, o que eu falar? Ninguém vai falar comigo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quero. Eu tenho idade para isso. Meu pai não sabe. Então, os nossos pecados, não é a rejeição de Deus, é os nossos pecados que fazem separação entre a gente e Deus e vai criando essa barreira. Sendo que Ele já rasgou o véu. E já disse que nem o pecado, nem a morte pode nos separar do seu amor. Nada pode nos separar do seu amor. Mas nós precisamos fazer o processo da cruz, da renúncia, da entrega. Então, queridos, não há porquê nós andarmos tomados pelo medo. Por medo, mulheres que viram situações difíceis dentro de casa com o pai e a mãe, hoje tomam atitudes que não são equilibradas, que não é de sound mind, de uma mente equilibrada. Uma pequena coisa que lembra uma atitude do pai, uma pequena coisa que lembra uma traição, elas já, estouram, gritam, jogam na cara e destroem tudo por medo. Medo. Homens que viveram talvez traumas dentro de casa também. Homens que viveram situações difíceis em sua própria vida, caminho que eles escolheram. Hoje não tem equilíbrio para cuidar de uma menina moça. O medo de alguém fazer com a filha dele o que ele fez com as de mundo. E por não entender o amor de Deus, a graça de Deus, a compreensão de Deus, a sabedoria de Deus, para você entender, eu fui perdoado e eu tenho sound mind, eu tenho equilíbrio para criar essa menina. Amém. Não é que não vai ter menino que vai querer fazer coisa errada com ela, é que eu vou criar uma menina para saber quem ela é em Cristo. Amém. Mas por medo, são inúmeras consultas, eu trabalho com isso praticamente todos os dias, para a gente dizer, pai, a menina tem 18 anos, pai. Não, pai, o menino tá dentro, mas todo mundo que tá dentro da igreja não serve. Pai, essa menina tá em casa todos os dias à noite. Pai, essa menina te dá o celular. What are you doing? Quantas vezes na terapia eu tenho que falar, queridos, eu não vou poder continuar.
Porque nós não estamos na mesma página. Eu não sou uma mãe liberal. Eu não fui criada por uma mãe liberal. Eu creio que tem que haver regras. Mas nós precisamos saber caminhar extras milhas com nossos filhos. Para que a gente mantenha a paz e a gente tenha eles por perto. E às vezes, não, mas você não sabe, porque as pessoas veem a vida da gente, né? No Instagram, na coisa, acham que tudo é sempre direitinho. Pastor, mas você não passei. Você que não sabe, às vezes que eu liguei 2 vezes e me atendeu, que eu bati lá na porta daquela universidade. Não me atende, não, esse telefone é para me atender, falar com a amiga é bônus. Então, tava eu lá, na porta da universidade, sai aqui fora, quero ver. O que tá fazendo aí? Bebeu? O que tá fazendo aí? Por que não atendeu? As pessoas, às vezes, sabe, faz uma análise da vida das pessoas como fosse tudo perfeito. Agora, tem o outro extremo. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Mas não é ok um pai ficar xingando um filho. Ficar destruindo um filho, falando palavrões. Não é ok dentro dos nossos lares praguejamento e palavrões. Isso não é ok, não. Todo casamento tem problema. Todo casamento tem problema. Mas existe, eu colocaria assim, dores de cabeça em todo casamento e alguns casamentos e muitos com câncer. É 2 coisas, sintomas diferentes. Um está em estado crítico e tem que ser cuidado e removido aquele mal para que não chegue à morte. Outros são mal-estar, que se trata hidratando, lendo a palavra, buscando aconselhamento. Então, todo mundo tem problema. Isso é fato. Mas as nossas casas não podem ser um inferno. A gente está usando palavras que, sabe, acabam com a vida dos nossos filhos. E se um filho erra, corta, não confio mais. É interessante isso. Porque um filho mente para você uma vez e fala, para mim, morreu. Nunca mais eu creio numa palavra sua. Vai demorar, meu filho, eu acreditar em você de novo. Deus faz isso com a gente. Não. Deus nos trata dessa forma. E a gente, coloca aquela separação. E aquele jovem dizendo, não, he doesn't trust me anymore. Minha mãe não confia mais em mim. Meu pai não confia. Sabe, esses decretos assim, pra você ter a minha confiança, para eu olhar para você e te ver como um menino digno, você tem que conquistar. Tá certo, nós precisamos de limites, mas Deus não fala assim conosco. É o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus que nos atrai até Ele. Imagina Deus descendo aqui. Imagina Deus tomando um profeta aqui para falar o que você fez de errado e falou, e para mim já deu, viu? Você saía daqui, se eu voltava nunca mais. De vergonha que você ia ficar. E dependendo do temperamento, mudava de cidade. Para começar de novo. Porque ficaria com muita vergonha. Então nós não podemos ser assim. Nós precisamos aprender esses conselhos que Paulo nos dá. Ei, pare de ter medo. Com essas notícias aí, dessa nova administração, para de ter medo. Isso acontece desde quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E estava mesmo. Só os mais velhos não entenderam a música bem antiga. Mas ele já estava. Eu lembro que tios levavam a gente para Massachusetts. Cara. Eu lembro, era Kmart, não era Walmart. Eu lembro. E a gente ficava assim, por quê? Porque aqui em Framingham, a gente aqui da área não sentia isso. Eu já vi isso acontecer várias vezes. E já vi, sabe o que, pessoal? Pessoas irem por vontade própria e tá certo. Pessoas irem por vontade própria e tá errado. Agora uma coisa, você e eu tem que crer, que o Senhor guia os nossos passos. E se no plano dele você está aqui, aqui você vai ficar, meu irmão. Amém. Aqui, agora tenha certeza que, você esteja fazendo coisa boa. Não vai colocar-se também assim à mercê do inimigo, nem na vida espiritual, nem nessas causas sociais. Não fica dando bobeira. Somos amados por Deus? Somos. Deus nos guarda. Mas tem crente que gosta de ficar brincando assim, pertinho da cova do leão. Pertinho. Deus é comigo, né? Fica lá conversando com... É meu amigo lá do Brasil, quando eu saí, que tinha 12 anos. Aí a gente era criança. Eu era apaixonada com ele, mas eu tinha 12 anos, gente.
Aí vai lá, ó, só, e aí, ó, só, e o leão, pá, te pega. Tá entendendo? Então nós temos que tomar cuidado, ok? Mas uma coisa é certa, não permita o espírito de medo tomar conta da tua vida. Deus te deu uma mente sã. Deus te deu uma mente sã. Salmos 56, 3 e 4, ele vai colocar aí. E eu quero que você entenda, o medo distorce a realidade. Sabe, você fica com medo. Quando a gente foi perder em quebrando de casa lá, ele ficou com medo. Fiquei muito com medo. Eu acho que eu já contei aqui. Eu olhei e falei assim, então vai perder essa aqui também. O inimigo estava falando. E eu lembro um dia, claramente, eu falo, gente, se a gente perder isso aqui, perdeu também. Não começamos um dia do zero, porque fica te atormentando, te atormentando, te atormentando. Porque está atrás da tua mente, da sua sanidade. Nós nunca tivemos tanto ataque de pânico, tanto ataque de ansiedade. Tudo deriva do medo. Meninos de 17 anos tendo ansiedade porque eles não estão fazendo nada na vida. Que vida? Você está começando a viver agora. Onde a gente arrumou isso? Por quê? Comparação. Vê lá um menino lá das Arábias, lá 17 anos, não sei o quê. Vê mais o pessoal, vê o outro ali, vê o outro lá. Comparação. Você está começando a sua vida. Meninos de 22, 3, 4, 20, nós estávamos tendo essa conversa com os meninos na igreja. 25 anos, casadinho de novo, estressado, porque com essa economia, como vamos comprar uma casa? Menino, deixa eu falar um negócio pra você. Quando eu casei com seu pai, quando nós fomos para aquela casa, porque eu nunca paguei nada mesmo, saí da minha mãe pro Rio, tadinho, né? Porque ela tinha 19 anos, aí ele prometeu pra minha mãe que eu ia terminar a escola, então eu saí da casa da minha mãe pra ele. Mas, gente, só de casar e a gente ter a nossa casa e ter comida e não depender dos pais, a gente tava abafando, a gente era muito poderoso. Ué, tanto de gente que mora com os pais quando casa, lá, morando lá no nosso estúdiozinho, foi mais lindo, nosso carrinho, entendendo? Saindo na hora que eu quero, voltando na hora que eu quero, que a minha mãe não deixava. Minha mãe era tão dura, não era crente não deixava a gente ir na vigília. Porque ela falava assim, o que você vai fazer na vigília? A gente falava, olhava uma para outra e falava, ouvir a Deus. Ela falava, Deus não deu de respeito. Você quer falar com moça jovem virgem que fale até 9 horas da noite. Aí a gente olhava um pro outro e falava assim, ó. Aí a minha irmã falava assim, você acha que você é expulsa? Eu falei, eu? Se ela não tiver, porque a minha mãe era aqui, meu filho, aqui. Aqui. Quando o Rildo quis casar comigo, de onde você é, menino? Lá do Amazonas. Ah, do Amazonas? É, quem que você tem aqui? Primo? Cunhado? Não, não tenho. Vizinho? Não, não tenho. Você não tem ninguém aqui. Com toda a doçura dela. Tem ninguém dessa tribo aqui. Aí eu falei, então eu vou lá para esse Amazonas. Chegou lá. Fazer uma longa história curta. Eu fui lá, o Rildo legalizou, a gente, jovenzinho, casava, nem legalizava. Aí ela mesmo falou, coloca o papel desse menino lá. Eu falei, é verdade, vou colocar. Já estava casado 6 anos quando ele legalizou. Fomos lá. Fazer uma longa história curta. A professora veio para mim e falou assim, sua mãe vem cá me investigar sobre o Rildo. Delegado. Porque quando ela voltou, ela falou, não, o menino é bom, não tem ficha na polícia, não tem filho na cidade, não sei o quê, pererê, parará. Tá entendendo? Então, assim, por quê também, né? Ela tinha medo do que ela já tinha vivido, de ter sido uma viúva tão cedo, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui hoje é que nós precisamos tomar posse desse amor que Deus nos deu. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor... Gente, isso é um confronto muito duro para mim. E hoje eu gostaria de compartilhar que Deus te traga essa revelação. Toda vez que eu tenho medo, eu falo, pois é, lá, nem conheço o amor de Deus direito. Não, eu conheço. É uma afronta alguém falar para mim que eu não conheço o amor de Deus. Tá entendendo? Não é para você também? Falar para você assim, não, você não conhece o amor de Deus. Conheço. Eu sei o que Ele fez nas nossas vidas. Eu sei como Ele mudou nós. Não vem falar para mim que eu não conheço o amor de Deus. E então tá com medo por quê? O Deus que te livrou lá atrás, Ele mudou o amor para com você, Ele vai te guardar. E o medo tem roubado o equilíbrio. Os salmos que eu falei, né, já até saiu daí, olha lá. Louvo a Deus por suas promessas, confio em Deus e não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Gente... Se eles botar a gente aqui a gente serve a Deus. Se eles transferirem a gente para lá a gente vai servir a Deus. Se eu ficar aqui, eu vou construir um legado, vou ser parte de um avivamento, vou servir minha igreja, vou amar meu cônjuge, vou amar meus filhos, vou
podem nos separar do amor de Deus. Medo do quê? Você fala, pastor, é mais fácil, né, falar com certeza. Para todos nós é mais fácil falar, mas na hora que você está ali, você tem que tomar uma decisão. Eu tenho tomado essa decisão inúmeras vezes. Peraí, quando a menina foi para lá, ela está aqui no meu location aqui de noite. Eu sei onde que ela tá. Se muda um pouquinho, tá tudo bem, minha filha? Minha filha, tudo bem. Agora a menina me cai lá no meio de um lugar que eu fico 48 horas, 56 horas sem comunicar com ninguém. Lá não tinha energia. Eles levaram um tapetinho solar assim, que botavam no sol e botavam em cima para carregar. E aí? Você sabe o que passava na minha cabeça? Aqui era controlando essa minha vida toda. Hoje ela dormindo numa capela, 16 pessoas dormindo ali dentro, 8 meninas, 6 meninos, 2 pastores. Olha, se eu fosse ceder aos meus medos e não confiar que tipo assim, poxa, olha que coisa linda, sabe? Com toda essa experiência ela foi cuidada, guardada. Existem tantas pessoas boas no mundo, existem tantos pastores honestos. Porque pastor é honesto, temos impostores, mas vocês entenderam o que eu quero dizer? Ela fica, ai que medo, fica dormindo. Olha o cuidado. O tempo todo, quando ela pousou aqui, ela falou assim pra gente, nossa, eu esqueci que o povo aqui é meio assim, né? Esquisito. Aí o meu filho mais velho falou assim, não, só pare de rir pra todo mundo, que você não tá mais em missões. Né? Que ela chegou no aeroporto, o pessoal pensou, minha filha, você tá bem? Aqui, né? Tudo, né? Você tá lá naquelas vilas lá, todo mundo né? Be happy, don't worry, né? E tudo isso, e ela falando, né? Sobre a alegria deles lá. E meu filho brincou assim, para de rir pra todo mundo, você não tá em missões mais não. Aqui o povo tá focado. Ou seja, o desejo de Deus é arrancar esse medo. E eu tive que tomar essa decisão. Na noite de ano novo, eu tive que tomar essa decisão. Tinha 3 dias que eu não escutava dela. Não escutava de ninguém. Chamei alguém no Havaí, assim, de light, para não parecer aquela mãe, né? Paranoia. Aí, porque já avisaram que era isso. Que não ia ter contato. Tentando, assim, nada. E eu falei, eu tenho que tomar uma decisão. Estou aqui no Amazonas, com meu esposo, a gente tem uma igreja lá, eu tenho que ministrar. Satanás está atrás da minha mente. Sabe, aqui pai e mãe podem me entender. Tipo assim, gente, como assim? Como assim? 3 dias sem falar com a minha filha. E a mente dando volta. E se esses meninos morreram lá? E se esses meninos estão coisa lá? E se aconteceu alguma coisa lá? Onde que tá? E eu pensando, eu tô aqui no Brasil, quantas horas? Foram 59 horas de voo e paradas para ela chegar aqui de volta. Então, assim, o negócio lá em cima da Austrália, tá entendendo? Um território acima lá da Austrália. Eu poderia, mas eu tomei uma decisão. Gente, isso é constante na nossa vida. Tome a sua decisão constante todo dia. Ou eu vou ficar desequilibrado, ou eu vou confiar em Deus. Amém? E para terminar, o último conselho para ele é: lute como um bom soldado. Lute como um bom soldado. Diga comigo, lute como um bom soldado. Para agradar aquele que te chamou, né? 2 Timóteo 2, 3 e 4 fala isso. Gente, o sucesso de Paulo e de Timóteo não foi a ausência de crise, foi permanecer em meio às crises, sabendo que aquele que chamou eles era fiel para completar a obra que começou neles. Amém. Nós vivemos em um mundo fake, onde tudo que quer se mostrar é só os meus êxitos e sucessos. Eu acho interessante como nós pensamos que para termos uma vida de êxito não podemos passar por crise, sendo que é na crise que nós temos a experiência, diga o fraco, forte sou. É nas crises que nós temos a experiência de ver desertos jorrando mananciais. É na crise que nós temos a chance de ver Deus transformar algo que era para destruição em bênção e milagre. Crises não vêm para nos matar. Quando nós estamos firmes em Deus, as crises elas nos fortalecem para as próximas batalhas e a gente se torna uma plataforma de milagre. Amém? As crises não vêm para te matar. Vamos ler aí 2 Timóteo, né? 2, 3 e 4. Suporte comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo. Olha que coisa linda. Suporte, meu irmão, esse sofrimento. Aguenta firme com essa esposa. Suporte esse marido. Dê conta dessas crianças pequenas que dão muito trabalho. E dê conta mesmo, meu irmão, porque depois vão virar adolescentes. Por mais que seja uma bênção tudo, eu fui agraciada.
Graças a Deus, eu passei por crises assim com meus filhos, mas mesmo agraciado, existem inúmeras pequenas batalhas que nós precisamos arregaçar a manga e lutar pelos nossos filhos e com eles. Suporte! É um tal de crente, se está na bênção, está tudo bem. Se estou fazendo dinheiro, estou ofertando. Se estou feliz, está tudo beleza. Se todo mundo me ama aqui no meu grupo, eu fico. Mas se me escalar 3 semanas de dieta pro back e não me botar aqui, eu também não saio, porque eu não estou aqui para aturar isso. Monta um grupo de mulher para trabalhar. Meu Deus, por causa de uma bendita número 4, uma florzinha, briga e não participa mais da decoração da igreja. Mas que raio de soldado, nossa. Você acredita? A gente não aguenta um tiro do inimigo. Ele joga as bombinhas, a gente já está arrumando confusão. Por que não foi para a cara do outro? Porque o outro diz assim, não suportamos as coisinhas que nós criamos. Que dirá o que esse menino passou? Teve um episódio na vida de Timóteo que ele é mandado ali para a igreja de Corinto. Imoralidade, um povo com a teologia toda detonada, desprezando ele. Ele saiu dali, se a gente for olhar com os olhos daquele episódio, desse season, como se fosse uma série, Timóteo saiu dali humilhado. Ele não conseguiu nada ali. Mas se ele tivesse desistido, hoje nós não estaríamos aqui falando dele. Sabe o que Timóteo tinha dentro dele? Não era só o appointment, a ordenação, o chamado de Paulo. Ele tinha dentro dele as verdades do Deus vivo. Ele acatava conselho, mas ele tinha uma experiência com Deus. E uma coisa linda, né? Porque quando Paulo conversa com ele, ele fala assim, nossa, rapaz, assim, ó, que você tem aí a fé que existe na tua mãe e na tua avó, né? Lloyd e Eunice, né? Lloyd e Eunice. Olha que coisa linda. Sabe? Assim, ele tinha as verdades da palavra. Ei, alguns de nós tivemos Lloyd e Eunice. Mas se você não teve, se você veio de um lar onde a palavra não foi pregada, onde você não teve essa criação, seja o que eu disse no começo ali, humilde para os pequenos começos. Tenha o teu líder de célula, o teu pastor, uma pessoa que está no evangelho há mais tempo, como um discipulador, como uma pessoa que vai te ajudar nessa jornada. E Paulo diz para ele, suporte Timóteo como um bom soldado. Suporte Timóteo como um bom soldado. Você que está aqui hoje, talvez tenha começado coisas em sua vida, mas você está vendo que esse casamento está pequeno demais, que as finanças estão pequenas demais, que o seu status está pequeno demais, que a sua casa está pequena demais, tudo parece que Deus abençoa todo mundo e esqueceu de você. Eu quero te dizer que isso é um sentimento maligno. Deus está fazendo algo novo em sua vida. Ele tem todos os seus dias escritos. E se você abrir o coração, por mais que hoje eu e você possamos estar enfrentando uma perda, talvez uma ameaça de perda, uma situação ruim, sabe o que? Isso é um episódio da estação da nossa vida. A série não acabou. Coisas melhores estão vindo, permaneça. Aleluia. Fique firme. Não abra mão. Abrace o que Deus está fazendo na sua vida hoje, jovem. Você que está talvez pensando em desistir, em abrir mão, parece que Deus não está te ouvindo. Parece que os seus sonhos são tão simples e são tão de Deus. Você fala, poxa, Deus, eu não estou pedindo nem algo demais. Estou pedindo só um namorado. Só um namorado, Deus, para te servir. Poxa, por quê? Então, por que num pedido Deus não me dá isso? E eu quero te dizer hoje, descansa seu coração em Deus. Eu já tive essa oração um dia, chorei, falei, mas por que o Senhor me dá ele? Por que o Senhor me dá ele? Gente, hoje quando eu olho, eu falo assim, Senhor, graças a Deus o Senhor me deu ele, graças a Deus o Senhor me deu ele, graças a Deus. Gente, graças a Deus, a figura está por lá ainda na área. Com certeza eu não estaria cumprindo o que eu faço hoje. E da forma que eu faço, isso eu tenho plena convicção. Não ia ter capacidade. Porque eu ia ter que escolher entre lutar pelo casamento e ministério. Não escolher ele na frente de Deus, mas é uma pessoa totalmente desequilibrada. E eu lembro Deus chorando no quarto. Porque não gostou de mim, gostou da outra. Olha o livramento. Olha o livramento. Olha o livramento.
Não é? Às vezes a gente quer aquele trabalho, a gente quer aquela posição, a gente quer... Isso em todos os aspectos. Eu lembro uma vez na nossa igreja, o nosso pastor nos pediu, em um tempo, 20 anos atrás, para a gente cuidar da igreja. E nós cuidamos e ele teve um tempo sabático. E quando ele voltou, ele falou assim, olha, você e o Rildo são assim, pessoas da minha confiança. O que vocês querem no ministério? O que vocês querem fazer? E nós pedimos uma outra coisa. E ele olhou e falou assim, porque eu vou estar voltando agora, né? Transicionando a igreja, tudo isso. Isso eu não acho legal não, isso pode causar alguma coisa. Mas qual que seria outra coisa? E ali naquele momento a gente olhou assim e falou assim, a gente fica com os casais então. Mas eu lembro da gente ir para casa, minha esposa é muito nobre, muito nobre. Hilda, assim, ele é uma nobreza de obedecer autoridades, de assim, honrar pastor, sempre. Nunca me deu trabalho nessa área. E aí o que acontece? Pode dizer que eu tô ocupada, não. Brincando. E ali, nós fomos para casa. Claro que por um breve momento, o inimigo veio cutucar o coração. Falar, poxa, né? Como assim? A gente pediu era demais? Por que não? Nós servimos e tudo isso, mas a gente decidiu o quê? Abraçar aquele pequeno começo que Deus estava nos dando. A outra coisa já estava meio pronta. Esse era um novo começo, começar coisa de casais. Passaram-se mais de 17 anos. Deus queria a gente exatamente ali, para poder estar escrevendo esse livro e viajando, ministrando para casais. Ali eu ia querer escrever a minha história. E por sentir inferior, pequenos começos, ou abrir mão daquela batalha, porque começar algo do zero é difícil, eu poderia ter perdido, eu e ele, a grande oportunidade. Então, às vezes, o pouco que está, não despreze esse emprego. Não despreze. Querido, se o seu papel é ficar ali na portaria, você faça isso com a maior excelência. A maior excelência. Eu não sei onde está a nossa falta de entendimento. Que quem está ali fora é tão quanto importante quem está aqui. Porque é a cara da igreja. Nossa, a gente já vem preocupado muito com o luto. Aí chega ali uma pessoa com a cara aborrecida, olhando torto pra gente. Ou melhor, a gente chega e a gente não sabe para onde ir, e a pessoa está lá perdida, também na lua, conversando com os outros, e a gente fica assim, né? Assim, né? A irmã, não, vai para lá, é minha irmã, vai lá. Ele faz com toda excelência, chegou, oi, bem-vindo, queridos, tudo bem? É isso, né? Hoje eu tive tanta gente educada comigo ali, não sabia onde estacionar. Aí tanta gente, não, eu comecei a falar até com o americano, ele está aqui, eu acho. Eu perguntou tudo de coisa para ele em português, ele falou, ainda não fale isso tudo não. It was you I was talking to? Was it you in the parking lot? Yes, I started to talk to him, and I asked him, eu falei, ei, tudo bem? Eu falei, aí eu falei, parece americano. Mas não, tem os brasileiros do sul, né, os metidos, né? Tem algum aqui? Os mineiros, goianos já se denunciam, né? Parava nenhum. Mas aí ele falou, eu falei, church? Ele, yes. Eu falei, a igreja? Ele, Eu falei, eu posso parquear aqui? Ele entendeu o parque e falou, pode. Aí eu falei, mas tá bloqueando? Ele falou, tá todo mundo bloqueando, tá bem. Aí eu virei e falei, tá. Aí eu falei assim, mas tá tudo bem mesmo? Ele falou, também não é assim não, só fala um pouquinho. Eu, não, a just a little. Aí ele foi pra lá do outro lado da rua, eu falei, gente, quem é? Aí depois eu vi ele entrando. Tão agradável, sabe, a gente chegar no lugar. Entenda, um dia, esses momentos que você tá vivendo pequeno, você vai sentir saudade dele. Essas crianças pequenas, vocês vão sentir saudade dele. A igreja pequena vai sentir saudade dela, vai sentir saudade um dia. Um dia você vai olhar e vai falar, poxa, quando a gente começou, sabe, que coisa. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que não desistiram até aqui e te dar essa palavra. Nós podemos ficar de pé. Não desista da sua casa. Não desista do seu casamento. Não desista daquilo que Deus está fazendo em sua vida. Pode parecer pequeno o que Deus está te pedindo hoje, porque Ele é um Deus que nos espera. Mas eu quero te dizer que é a hora de você se alegrar com a multiplicação, com a graça de Deus na sua vida. O que Deus tem te entregue, que você tem olhado assim, tá bom. Queridos, o simples fato de a gente ter saúde não é um jargão, é fato. Eu e você queremos tantas coisas. É outro exercício que eu faço com a minha alma.
Quando eu quero muito uma coisa e não saio, eu fico frustrada. Eu falo, se eu estivesse numa cama, eu queria saúde, não isso que eu estou tão frustrada. Eu ia querer só a saúde. E a saúde eu tenho. Então nós precisamos aprender a nos alegrar naquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém. Pois bem, nessas 5 semanas de aniversário, Deus enviará aqui Paulos, pessoas que têm estado nessa jornada. Eu tenho estado nessa jornada de estar na igreja imigrante. Eu tenho assistido consecutivamente, muito envolvida. Eu aceitei Jesus, eu nunca voltei atrás, eu nunca deixei, desde pequenininha participando em ministério. E eu vejo a jornada dos imigrantes, o diferencial. Todos têm lutas, mas o diferencial daqueles que ficam de pé, sabe, que não abrem mão das promessas de Deus, que não negocia o chamado que Deus te entregou, que não negocia, sabe, trabalho por buscar a Deus. Ah, mas a gente tem que trabalhar, mas ore. Se você arrumar um trabalho que é no horário da igreja, ore e fala, Deus, eu quero o momento de estar livre, eu quero. E você vai ver o que Deus vai fazer. Eu tenho essa experiência. Eu tinha meninas que jogavam bola aqui, eu andei esse país com eles jogando bola. Mas quando chegava aquele schedule e ia 5 domingos direto, eu chorava. Eu falava, Senhor, eu não tive o meu pai. A minha mãe tinha que trabalhar, não poderia participar dos nossos esportes aqui. Então foi me roubado. Aquele negócio de ter mãe e pai presente em tudo, que todos os amigos conhecem. Eu queria isso para minha vida. Eu queria ser pai da vida dos meus filhos, mas eu olhava aquilo e falava, eles não podem ser maior que o Senhor. Tudo bem um domingo, mas eu não posso, como uma mulher de Deus. Senhor, eu amo o teu altar, eu amo a tua casa. Eu adoro estar lá com eles, eu amo estar com eles. Eu amo quando eles fazem o gol e os olhinhos dele, olha. Eu amo filmar, mas eu te amo mais, Deus. Muda esse schedule, Pai. Coloca pessoas aqui nessa área para levar esse menino lá para Nova York. Era 2 horas de viagem. E Deus fazia. Deus, Ele só quer o seu coração. E o resto que está aí dentro, e você deseja um toque dele, uma palavra dele, libera isso para a sua vida. Nós vamos cantar essa canção, Quão Grande é o Meu Deus. Porque a fidelidade dele é grande. E se hoje essa palavra falou com você em alguma área e você fala, eu entendi, eu não sei. Deus falou de tantas formas aqui hoje. Falou sobre altivez, orgulho, sobre medo, sobre pequenos começos, sobre família. Mas se você hoje quer receber um toque de Deus daquilo que Ele transformou em rema para você, corra aqui no altar enquanto cantamos. Eu sei o poder que existe no altar. Eu me lembro de quantas vezes eu estive no altar ali com 15, 16 anos e até hoje. Eu vou ali no altar e falo, Senhor, eu não posso. Eu não consigo ver como o Senhor vê, mas muda a minha visão. E se hoje você deseja receber uma oração, saia do teu lugar e venha aqui, porque Deus quer mudar uma chave. Não serão 5 semanas de celebração, porque eu não tinha nada para fazer e vamos celebrar. São 5 semanas que vai mudar a história da sua vida. É um novo tempo. Mais uma jornada terminou, mais um tempo começou. E Deus deseja começar um tempo novo na sua vida, como esposo, como filho, como obreiro, como mãe. Entenda, Deus tem algo novo para fazer em sua vida. Aleluia. Pode chegar para perto e nós vamos estar orando.